Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 24. Nesse primeiro momento ainda não vamos ler, mas deixa aí aberta a sua Bíblia. Durante esses domingos de Quaresma, nós refletimos normalmente sobre a nossa vida, sobre a nossa relação com Deus como cristãos, nos preparando para celebrar a Páscoa do Senhor, que para nós é a maior festa da cristandade. Então, esse é o momento em que nós separamos para refletirmos sobre a nossa própria vida diante de Deus, como tem sido, né, de que maneira nós poderíamos nos aproximar mais de Deus. É um tempo propício para isso. E nosso assunto hoje tem a ver com adoração. A Bíblia é um livro voltado para a adoração. E tudo que está escrito nela tem como fim último conduzir o povo de Deus à verdadeira adoração. E sim, existe verdadeira adoração, e a Bíblia faz distinção clara entre verdadeira e falsa adoração. A verdadeira adoração é aquela que Deus aceita, é aquela que Ele acolhe, que Ele recebe como verdadeiro sacrifício diante da sua presença, um sacrifício espiritual agradável a Ele, e ela tem como foco e motivação o próprio Deus. E de acordo com o que nós lemos aqui, vamos ler já no Salmo 24, o modo correto de se adorar é aquele que está centrado em quem Deus é, na pessoa de Deus, nos seus atributos, na sua maneira de ser, na forma como Ele se revela nas Escrituras. Essa é a base bíblica e verdadeira da adoração. Qualquer adoração, qualquer louvor, qualquer atitude de culto a Deus que não parta desse princípio e que não aponte para essa direção, não é aquela adoração, aquele culto do qual Deus se agrada. Porque Deus é o único ser no universo que é digno de receber culto, que é digno de adoração, de ser reverenciado, de ser temido, de ser amado com toda a força daquele que se propõe a amá-lo. E por que é importante falar sobre isso, sobre adoração, sobre a maneira como lidamos com Deus nesse aspecto? Porque o modo como nós adoramos revela o modo como nós cremos. A forma como nós cremos revela a nossa maneira de adorar a Deus. Infelizmente, o que temos visto nos últimos tempos é uma tendência à ênfase na pessoa do adorador e não do Deus que deve ser adorado. Então, as letras das nossas músicas são letras antropocêntricas, são letras que colocam o homem no centro. Elas falam de coisas que atendem à necessidade do homem, que atendem ao desejo do homem. E se não for assim, não fazem sucesso, não tocam nas principais rádios, né, e nas principais mídias hoje em dia, porque não fazem sucesso. E o desejo de tornar a adoração da igreja algo mais íntimo, pessoal, né, que foi uma iniciativa boa, né, e, de certa maneira, ela contrabalançou um tempo em que a nossa adoração, a nossa forma de louvar a Deus era realmente muito formal, muito engessada, e foi um momento importante da igreja, mas como sempre nós temos a tendência de exagerar em tudo, de sermos excessivos em tudo, e nós fomos tão excessivos nessa ideia de criar um ambiente mais íntimo, mais pessoal, que nós acabamos incorrendo numa irreverência ignorante a respeito daquele a quem nós queremos adorar, a respeito de Deus. E o nosso desejo, irmãos, é que essa breve reflexão de hoje possa nos ajudar a compreender um pouco melhor
essa questão, a compreender qual é o nosso lugar na adoração, qual é o lugar de Deus na adoração, nós precisamos voltar a compreender que nós adoramos de joelhos diante de um trono, e nesse trono está sentado o Rei do Universo, o Senhor de todas as coisas, o nosso Criador, aquele que com a sua mão estendida, ele rege todas as coisas, ele determina tudo no mundo, no universo, ele estabelece como funciona o sistema solar, todas as galáxias, todos os seres criados e toda a poeira que existe, ela obedece a um comando desse Deus. Então, como John Piper gosta de dizer, não existe nenhum grão de pó que se levante do chão sem que Deus diga que ele faça isso, sem que Deus ordene que assim se faça. Parece absurdo pensar nesse grau de soberania de Deus, mas só é absurdo para quem não conhece a palavra de Deus. Porque se nós lermos a Bíblia atentamente, nós vamos ver que é exatamente isso, irmãos. E esse é um dos chamados que nós recebemos constantemente na Bíblia, o chamado de adorarmos esse Deus. E quando nós pensamos nesse Deus, quando nós pensamos em quem Ele é, então nós moldamos a nossa adoração, né, conforme ela deve ser, para ser a digna de ser aceita por esse Deus, de ser recebida por Ele. Então, nós vamos agora ler o Salmo 24, que é um salmo muito especial nas Escrituras, né? Entre todos os salmos são especiais, mas o Salmo 24 tem uma característica muito própria nesse sentido, né? Enquanto uma escola de adoração, um referencial de adoração para nós. E ele começa dizendo: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Nas versões antigas, diz que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua santa palavra. Somente a leitura da tua palavra já nos abençoa grandemente. Obrigado por tê-la aberta diante de nós mais uma vez. Agora pedimos a tua bênção, a tua orientação e a tua direção. Que teu Espírito nos ajude de tal maneira que nós possamos falar e ouvir segundo o teu propósito para nós nessa noite. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, este é um dos salmos reais, que foi composto por Davi, provavelmente para ser cantado quando ele trazia a arca de volta a Jerusalém. Você pode depois ler essa narrativa em 2 Samuel 6,15. E a essência deste salmo é litúrgica. A estrutura que nós vemos nele é muito clara e pode ser dividida em 3 sessões. A primeira sessão é uma proclamação ao Deus Criador, que vai dos versos 1 a 2, e é um momento em que a palavra está com o regente. Nós estamos aqui no ambiente de culto, de adoração, e existem personagens que estão participando deste culto.
e o primeiro deles é o regente, né, cuja palavra está relacionada aí aos versos 1 e 2 dos Salmos, do Salmo 24. A segunda parte é uma arguição ao adorador, que vai dos versos 3 a 6. O adorador é questionado a respeito de determinados temas que dizem respeito, que falam sobre a dignidade de Deus e a relação do adorador com essa dignidade de Deus, o quanto ele se considera digno. E aqui seria uma leitura em antífona, né? O regente fala e a congregação responde. Na terceira parte, nós temos a invocação ao Rei da Glória, versículos 7 a 10, onde todos participam, né, da leitura do texto em si. Então, este salmo tem relação estreita com vários outros salmos, por exemplo, o Salmo 2, o Salmo 110, que também são salmos reais, e a sua ênfase recai sobre o retorno do rei a Jerusalém. Né? O Salmo 15 tem uma relação muito próxima com essa parte aqui da arguição que nós acabamos de citar, e ele também é um salmo muito importante na Bíblia, mas hoje o nosso foco é o Salmo 24. Então, o texto fala do Senhor como Criador, como o Rei da Glória. O salmista descreve a entrada do Senhor como Rei na cidade santa, e sendo Deus o dono de tudo que há, dele também são as vidas humanas. Né? Sendo ele o Rei Supremo, todos os habitantes do mundo devem ser seus súditos e agir como súditos desse grande Senhor. Então pesa sobre os homens o encargo de dar uma resposta ao seu Criador, ao seu dono, ao seu Rei, que seja uma resposta adequada àquilo que ele é. Ou seja, a resposta não tem a ver com o nosso ânimo, com a nossa disposição, mas com a dignidade do Deus que é Senhor de tudo e de todos. Então, diante disso, o leitor é convidado a um autoexame, né? E ele examina a sua própria condição perante o Senhor. E uma pergunta marca a seriedade dessa arguição. A pergunta que está no contexto é: será que você é digno? Será que a resposta que você tem dado a Deus é a resposta certa? E aí, resolvida essa questão, ele vai terminar com um belo cântico de entronização. Então, nós vamos agora examinar cada uma dessas partes e extrair daqui as lições para nós. A primeira parte, versos 1 e 2, onde o salmista começa dizendo: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Davi proclama aqui a grandeza de Deus e o seu senhorio sobre tudo que há. Ele afirma que, primeiro, a terra, especificamente a parte seca, né, onde vivem as pessoas, em toda a sua extensão, é obra das mãos de Deus. O mundo e todos os que nele habitam pertencem ao Senhor. Em seguida, ele justifica a sua afirmação. Por que ao Senhor pertence tudo? Porque tudo e todos lhe pertencem. Por que o salmista faz essa afirmação? Porque ele é quem fundou a terra. Ele é quem fez todas as formas de vida que existem nela. Ele as fez com o seu poder, com o poder da sua palavra. Ele deu a elas a existência que elas têm. Ou seja, nenhuma delas existiria se Deus não concedesse a elas a própria existência. Então, ele tem o direito de posse e de governo sobre cada forma de vida. Cada forma de vida. E ao falar sobre a formação da terra, Davi, de certa maneira, recupera Gênesis capítulo 1, versículo 9, quando vai dizer que Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim aconteceu. Ou seja, ele diz: porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Então, ele usa aqui uma espécie de paráfrase a este versículo de Gênesis, expressando a maneira como Deus criou todas as coisas,
a partir da separação das águas, não é? E a sua ordem para que houvesse uma porção seca, e por aí o texto vai se desdobrando. Com tudo isso, Davi nos leva de imediato a tirar duas conclusões. A primeira conclusão é que Deus tem sim o direito de controle, de governo, de exercer soberania sobre as nossas vidas, sobre todos os seres humanos, inclusive sobre aqueles que negam a sua existência e que se recusam a se renderem a Ele. Então, essa é uma questão muito importante para nós, irmãos, porque nós vivemos num mundo pós-cristão. Nós vivemos num mundo que não reconhece mais a existência de Deus, onde o ser de Deus deixou de ser uma pessoa, um ser que existe e que tem o direito de controle, de governo e de soberania sobre tudo, para se tornar apenas uma figura de linguagem. Então, é importante que nós recuperemos este conceito bíblico acerca de Deus. Deus é o Senhor de tudo, e embora os homens neguem a sua existência e os seus direitos, isso não muda o fato de Ele existir, de Ele ser o único Senhor e de Ele ter direitos sobre tudo e sobre todos. A segunda coisa importante, segunda conclusão que esse texto nos traz, é que a estrutura do nosso planeta, os seus inúmeros e variados elementos, os fenômenos naturais e os vários habitats que existem, com todas as criaturas que ocupam esses espaços, eles não só estão sob o rigoroso controle divino, mas eles foram minuciosamente planejados e executados por Ele para um devido fim. Ou seja, não há nada que tenha sido feito por vaidade, né? Porque Deus estava enfadado com a sua própria existência e então Ele decidiu criar o que criou. Não, tudo foi feito com um propósito. Tudo foi feito com um propósito. É maravilhoso quando nós lemos nos Salmos e nos profetas aquelas expressões em metáfora, não é? Quando nós vemos eles dizendo que os rios batem palmas, os montes cantam de júbilo, as estrelas obedecem à voz de Deus e todas elas se movem de acordo com a sua ordem, com a sua palavra. Ou seja, existe um universo em adoração, em exaltação ao nome do Senhor. O Salmo 29, quando o salmista conclama a adoração a Deus, ele mostra que a natureza está adorando a Deus sempre. Ele fala da chuva, de uma tempestade, e ele vê em tudo isso a voz do Senhor, governando tudo. E ele termina o Salmo como? Ele diz que tudo no seu templo, o que é o templo de Deus? Toda a sua criação. E ele diz que tudo no seu templo diz glória. Ou seja, tudo na criação de Deus existe para exaltar o seu nome, para adorar o seu nome. Quando nós acordamos de manhã, os pássaros já acordaram muito antes de nós. Antigamente era comum a gente ser acordado pelo galo, né? Mas até o galo se tornou tão urbano que hoje o galo acorda lá para as 10 horas, 9 horas da manhã, e quando a gente já está cansado de acordar, mas na roça isso ainda acontece. Mas os passarinhos já acordaram muito tempo antes de nós. E chova ou faça sol, a primeira coisa que eles fazem quando acordam, qual é? Eles cantam. Eles cantam para louvar a Deus, para exaltar o seu Criador. Eles fazem aquilo que foram feitos para fazer. Nós não. Nós precisamos de motivação para cantar, para louvar a Deus. Motivação especial. Mas eles não. Eles fazem aquilo que eles foram feitos para fazer, exaltar o Criador, adorar o Criador. Não é? E é extraordinário como é que uma criatura tão pequena pode ter um canto tão alto a ponto de ser ouvido a uma longa distância. Nós, para sermos ouvidos, nós precisamos de aparelhos especiais. Os pássaros não. Não é? Quem aqui já ouviu uma araponga? Araponga. Araponga você ouve quilômetros de distância.
porque ela tem um canto muito agudo, muito forte, e é uma coisa, assim, para quem está perto, chega a ser incômodo, né? Porque ela parece um martelo batendo na bigorna. É uma coisa extraordinária, gente. Então, nós não paramos para pensar, é por isso que a Bíblia sempre nos convida à contemplação, a olhar para a criação de Deus. É por isso que Jesus disse para os seus discípulos: olhem para os pássaros, olhem para os lírios, aprendam com eles alguma coisa. Porque, meus irmãos, Deus fez tudo formoso em seu tempo, como diz o livro de Eclesiastes, e Ele nos fez como as criaturas mais privilegiadas da sua criação. Ele nos deu a capacidade da racionalidade, de nós termos um relacionamento com Ele, de nós podermos responder ao que Ele fala conosco, e isso nos deu uma capacidade especial de exaltar o Seu nome, de adorar o Seu nome, mas ainda assim, nós somos as criaturas que mais lhe negam a adoração que lhe é devida. Outros salmos vão endossar as palavras do salmista aqui, não é? Salmo 50, versículo 12, Salmo 89, versículo 11, Salmo 136, versículo 6, eu vou ler aqui apenas o 89, versículo 11, para nós podermos também guardar, e depois você pode ler os demais versículos. Diz assim: teus são os céus, e tua é a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os estabeleceste. Glória a Deus. Lá, em 2 Crônicas 29, quando, eu sempre tenho dúvida se é 2 Crônicas ou 1 Crônicas, 29, quando o templo vai ser consagrado, é 1 Crônicas 29. Então, Davi faz uma oração. O povo trouxe tantas ofertas, tantas riquezas para construir o templo, que teve um momento em que Davi precisou mandar o povo parar de trazer as coisas. E quando ele termina de receber todas essas ofertas, ele faz uma oração, e na sua oração ele diz algo extraordinário. Ele diz: Senhor, tudo vem de ti, e do que é teu, nós te damos. Ou seja, o que nós estamos te oferecendo foi o Senhor quem nos deu primeiro. Nós só estamos devolvendo uma pequena parte daquilo que o Senhor nos dá. Ou seja, tudo pertence a Deus, tudo é dele, tudo pertence a Ele, Ele é o dono de tudo e de todos. Então, a primeira lição que nós tiramos desse texto fala de que maneira nós devemos encarar a existência humana neste mundo, irmãos. Ele mostra que nós fomos criados, nós não viemos ao mundo por acaso, não somos a evolução de um processo longo e fantasioso, não é? Que exige de nós mais fé do que o próprio criacionismo, para acreditar nesse processo evolutivo. Não, nós fomos criados, nós somos feitos por um Deus que existe, e Ele é o autor e o responsável pelo simples fato de nós existirmos. Nós não somos produto do acaso, não fomos concebidos por acidente, nem viemos da poeira cósmica. Pelo contrário, há um propósito para nós. O salmista não está convidando os seus leitores aqui a uma discussão. Venham aqui, vamos conversar sobre o fato de Deus ser ou não ser o dono e o Senhor de tudo. Não, não é isso. Ele não está convidando a uma discussão, ele está afirmando um fato. Deus é o único e verdadeiro Senhor, e todos lhe devem reverente submissão, e ponto. Não está sob discussão. Evidentemente, isso nos responsabiliza, pelo menos, de duas maneiras. Primeiro, nós precisamos viver em uma constante atitude de adoração, de gratidão ao Senhor. Essa deve ser a nossa postura, de constante gratidão a Deus. Dizer graças a Deus não deve ser um esforço para nós. Não é? Fazer uma oração de gratidão não deve ser um sacrifício demasiado para o nosso intelecto. Ou seja,
Nós devemos treinar a nossa mente a ser uma mente grata, e quando nós abrirmos a boca para orar, que a nossa primeira disposição seja a disposição de agradecer, de louvar a Deus, de exaltar o seu nome. E a segunda questão aqui, segundo aspecto, é que nós precisamos desfrutar a vida com temor, sabendo que a vida é um dom, é um presente que nós recebemos de Deus, irmãos. Amém? É assim que o apóstolo Paulo contextualiza as palavras de Davi, lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23, né? Se você quiser, você pode abrir, se não, apenas ouça. 1 Coríntios 10, versículo 23, o apóstolo Paulo vai dizer: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o interesse de seu próximo. Comam de tudo que se vende no mercado sem questionamento algum por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ou seja, Paulo está dizendo, gente, vamos viver de modo a agradar a Deus na nossa comunhão, porque tudo pertence a Ele. Ele é o Senhor de tudo, o dono de todas as coisas. Né? Versos 3 a 6, o salmista vai agora mostrar uma arguição que é feita ao adorador. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Né? E o povo então responderia: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Então ele está seguindo aqui uma linha de raciocínio, e nela ele propõe a arguição dos seus leitores. Sendo Deus o Senhor de tudo e o soberano sobre a terra, torna-se evidente que todos lhe devem tributo. E nesse caso o tributo é o reconhecimento dos seus direitos sobre nós, de sua honra e de sua glória. Esta era a forma habitual de reverência aos grandes reis do passado, o pagamento de tributo, a submissão tributária. E na mesma lógica, os salmos reproduzem essa linguagem de tributação do povo eleito a Deus. Nós já falamos aqui do Salmo 29, mas também nós temos o Salmo 96, versículos 7 a 9. Você pode olhar se quiser ou apenas ouça. Salmo 96, versículos 7 a 9, que diz assim: deem ao Senhor, ó famílias dos povos, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e entrem nos seus átrios. Adorem ao Senhor na beleza da sua santidade, tremam diante dele todas as terras. Na versão da Ara, Almeida Revista e Atualizada, ao invés de verbo dar, está o verbo tributar. Diz: tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Ou seja, é um tributo que nós devemos a Deus, é uma responsabilidade, é um dever que nós temos de exaltar o nome do Senhor. Da mesma maneira, 1 Crônicas 16, 28 a 31 segue na mesma linha. Então Jesus também reconhece esse princípio ao responder uma questão relacionada a quê? Aos tributos. Não é? Alguém perguntou para ele: Senhor, nós devemos pagar imposto a César? E Jesus disse: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, há uma dívida para com Deus, como Senhor e soberano, e ela deve ser paga. Essa dívida é paga por meio da adoração. E a adoração é a forma de expressarmos o reconhecimento dos direitos de Deus sobre nós, para a sua glória e para a sua honra.
Com tudo isso, irmãos, há uma preocupação em relação à integridade ou à dignidade dessa adoração. A questão aqui se dirige mais exatamente ao coração do súdito, do adorador, daquele que pretende cumprir a sua obrigação perante o rei de toda a terra. E para esclarecer esse ponto, o salmista traça um perfil do adorador através de um pequeno catecismo aqui entre aspas, não é? É uma forma de ensinar uma verdade através de perguntas e respostas. É o que ele faz no verso 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Os catecismos, e catecismo não é uma coisa da Igreja Católica, o catecismo é uma forma de ensino que também faz parte da Igreja Protestante desde sempre. Então existem perguntas, né? Uma das primeiras perguntas da maior parte deles é: por que o homem foi criado? E a resposta é: o homem foi criado para conhecer a Deus, glorificar a Deus e desfrutar da presença de Deus. Então, perguntas e respostas. É assim que o salmista trabalha, com esse pequeno catecismo que ele cria aqui. O monte do Senhor e o santo lugar vão se referir ao santuário em Jerusalém. O que fica bem claro aqui é que Deus, enquanto soberano, não só é como um Deus que está sobre tudo e sobre todos, mas também como o rei que deve se assentar no trono de Sião, de Jerusalém. Ele não é como os reis humanos. E para ele o mais importante não é receber o tributo em si, mas ele quer que realmente o próprio adorador se renda e se entregue a ele. Ele quer o seu coração totalmente rendido na atitude de louvar e de adorar. É por isso, irmãos, que nós sempre enfatizamos aqui que o momento de adoração, o momento de culto, é um momento para a gente se entregar inteiramente à presença de Deus. Como a gente costuma brincar, não podemos adorar a Deus secando as unhas. Ou seja, nós precisamos estar comprometidos com o louvor que nós estamos entregando a Deus. Com o resto a gente se preocupa depois que o culto acabar. Então, Deus busca adoradores porque Ele deseja ter com eles um relacionamento. Esse é o grande objetivo. E apenas, nós vamos ver aqui que dentro dessa perspectiva do perfil do adorador, existem 4 qualidades que ele vai destacar, 2 delas no sentido vertical, que é a relação do homem com Deus, e 2 no sentido horizontal, que é a relação do homem com o seu próximo. Versículo 4, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Então, primeiro, as 2 qualidades que dizem respeito à nossa relação com Deus. Mãos limpas se referem às ações de uma pessoa que tem atitudes baseadas na justiça, na retidão de caráter. Mãos limpas é uma frase, é uma expressão, inclusive, que serve para muitos tipos de ações neste mundo que pretendem combater a corrupção, por exemplo. Operação Mãos Limpas. A gente sabe que, às vezes, isso é só um nome, mas, na nossa relação com Deus, isso é tudo. Mãos limpas, ou seja, uma pessoa que busca basear as suas ações na justiça e na retidão de caráter. O coração puro fala de uma disposição interior que é inclinada à virtude, à bondade, à misericórdia. O que se vê aqui, irmãos, é que as ações apenas seguem o coração. Esse é um aspecto essencial da adoração no tocante a Deus, porque Ele sonda os corações e não se impressiona com as atitudes em si. Nós vemos isso lá em 1 Samuel 16, quando ele vai ungir um rei na casa de Jessé. O Senhor conhece o coração. Observe que aqui também nós temos o endosso das palavras de Jesus. Você pode ver aí comigo em João, capítulo 4, versículo 23 a 24,
É um texto bem conhecido, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. Então, veja que Jesus endossa as palavras do salmista: limpos de mãos e puros de coração. Mas também existem as qualidades que dizem respeito à nossa relação horizontal de uns com os outros, que mostra que é importante também viver a verdade e a integridade. O salmista trata diretamente das relações humanas aqui, da atitude de pessoas que notoriamente não têm um coração puro. São pessoas que se entregam à falsidade, que deliberadamente não reagem à falsidade, pelo contrário, fazem uso dela para alcançar determinados fins. E elas já fazem promessas com a intenção de não cumprir. Não é? Se a gente parar um pouquinho para pensar, irmãos, a gente vai ver que faz isso o tempo todo, né? O tempo todo a gente faz isso. Claro que o nosso coração não está inclinado à falsidade, desse nível, de usar a falsidade para nosso benefício, mas o tempo todo a gente faz promessas que a gente sabe que não vai poder cumprir. Não precisa muito, quando você encontra com alguém conhecido na rua, que você não vê há muito tempo, e aí a pessoa encontra com você e fala: poxa, quanto tempo? Você, quanto tempo? Poxa, você está bem e tal. E aí você, vamos combinar alguma coisa. Você fala: vamos sim. Mas você sabe que nunca vai combinar nada com essa pessoa. Mas isso é o quê, irmãos? Já se tornou parte da nossa rotina. A gente já não pensa mais nessas coisas. Não é? E se a pessoa disser para você: vamos combinar alguma coisa, se você disser: olha, eu preciso ser honesto com você, eu não vou combinar nada contigo porque eu não vou cumprir, ela vai falar: nossa, você é chato, hein? Não precisa falar isso, o certo seria você dizer: vamos sim, porque isso já se tornou algo tão parte da nossa vida, da nossa rotina, que a gente não percebe mais. Então, essas atitudes que não revelam a verdade, a integridade, elas vão entrando na nossa vida e fazendo parte do nosso cotidiano sem que a gente perceba. Não é? Então, o que o salmista está falando aqui não se aplica a nós de uma maneira integral, mas também não está longe de nós, está perto de nós. E aí, o que ele determina aqui? Que essas coisas, essas promessas, essas formas que nós temos de lidar com o nosso próximo, elas também impedem que a nossa adoração seja uma adoração íntegra, uma adoração que agrade a Deus. Olha só que interessante, irmãos. É por isso que Jesus, quando alguém pergunta para ele: Senhor, qual é o grande mandamento? Ele não diz qual é, mas quais são, porque ele fala sobre dois. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque para Deus, a nossa relação com o nosso próximo também determina o quanto Ele está presente em nossos corações, o quanto nós o amamos acima de tudo e acima de todos. Então, existe aqui um aspecto vertical e um horizontal. Ou seja, adorar a Deus de modo agradável a Ele envolve uma boa relação com Deus e uma boa relação com o próximo. Percebe como isso é importante? Então, a nossa relação com Deus não pode ser uma ilha. Ela precisa ser uma relação aberta para acolher outras pessoas que vivem ao nosso redor. Não é? E então o adorador, ao qual o rei de toda a terra aceita, ele não pode ter esse perfil da falsidade. Ele precisa viver com sinceridade, com verdade, com integridade na sua relação com o outro.
Então, nós vemos que Davi aborda a mesma questão, primeiro pelo lado positivo, ou seja, o que nós devemos fazer, o que Deus aceita, e depois pelo lado negativo, o que Deus não vai aceitar. E há uma grande recompensa, que ele coloca como motivador aqui, aquele que atender os requisitos dessa verdadeira adoração, que é o quê? A bênção e a justiça, versículo 5, este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. A promessa em si, ela contempla a bênção da justiça, um tratamento justo perante Deus, ou mesmo a absolvição diante dele, e poderia equivaler para nós a bênção da justificação. É o que fica subentendido no complemento quando o salmista fala do Deus da sua salvação. Ou seja, o Deus da salvação do adorador, não é? E ele conclui com o verso 6, dizendo, esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Então, este é o perfil daqueles que realmente buscam a Deus, que têm fome de sua presença. São pessoas que praticam, aqui citando John Wesley, as obras de piedade e as obras de misericórdia, aquelas que nos ligam a Deus e aquelas que nos ligam enquanto povo de Deus, enquanto família de Deus. Então, seja no altar ou nas relações humanas do dia a dia, a nossa preocupação, o nosso engajamento é de sempre oferecer adoração a Deus. A pergunta que permanece, irmãos, é a seguinte: será que nós somos capazes de atender plenamente às expectativas deste salmo? Será que nós somos capazes de ostentar esse perfil do adorador que Deus aprova? Acredito que nós vamos ter essa resposta no último tópico, e nós vamos vê-lo já já. Mas antes, o que aprendemos com essa parte que nós acabamos de examinar? Independente de nós conseguirmos ou não preencher as expectativas do salmista sobre essa arguição que é feita, né, ela deve servir para nós como uma palavra de despertamento. A leitura bíblica, bem como a sua interpretação, só tem valor quando nós a aplicamos de imediato à nossa realidade. Quando eu abro a Bíblia, eu preciso entender que Deus está falando para mim. Lamentavelmente, nós pentecostais, nós temos um mau hábito de achar que Deus só fala para a gente quando usa um profeta, entre aspas. Então, a gente tem a Bíblia para ler, nós temos, né, livros de apoio, Bíblias comentadas, em vários tipos de versões diferentes, mas ao invés de nós buscarmos conhecer a Deus ali naquela fonte primária e verdadeira, absolutamente autoritativa, inerrante, infalível, a gente prefere escutar o profeta. Porque o profeta fala coisas que nos agradam, que fazem massagem no nosso ego. E Deus nem sempre fala essas coisas para nós. E nós achamos que se Deus está usando aquela pessoa, então nós estamos tendo ali uma experiência imediata com ele. Mas, irmãos, não devemos nos deixar enganar. O apóstolo Paulo nos manda provar as profecias. E ele nos diz que nós devemos verificar se elas são de Deus ou não. Não devemos desprezá-las, mas também não devemos aceitá-las ingenuamente. A única palavra que nós podemos aceitar, sem qualquer dúvida, é essa palavra aqui. O que passar disso é sujeito à crítica, à avaliação e ao próprio escrutínio das Escrituras. Está na Bíblia? Está aqui? Não está? Então, não vem de Deus. E nesse sentido, nós precisamos entender que eu e você precisamos buscar cada vez mais esse conhecimento de Deus através das Sagradas Escrituras. Eu estou lendo a Bíblia esse ano, fazendo a minha leitura numa outra versão, e como tem sido rico para mim. Quantas coisas eu tenho aprendido de textos que eu já havia lido trocentas vezes.
Mas o simples fato de mudar a versão bíblica já me trouxe uma outra perspectiva de textos que eu já conhecia há muito tempo. Coisas que eu não entendi naquele momento e agora lendo consigo entender com clareza. Então, irmãos, são recursos que nós temos e nós podemos usá-los para a nossa edificação e para o nosso crescimento. Então, o que vamos fazer com o que estamos aprendendo aqui? Com o que estamos sendo arguídos? Não é? Isso já deveria nos tirar da zona de conforto e fazer pensar no grau de seriedade com o que nós estamos lidando aqui, com a nossa vocação como adoradores. O que estamos vendo aqui, meus irmãos, é que a adoração tem muito pouco a ver comigo e tem tudo a ver com Deus, o Deus a quem eu desejo adorar. A pergunta é: esse é o padrão de adoração que é praticado nos nossos dias? Não. A adoração, entre aspas, hoje em dia, tem tudo a ver com o homem e tem pouco a ver com Deus, muito pouco. Então, é preciso haver uma reformulação. E para a gente concluir, versículos 7 a 10, a invocação ao Rei da Glória. Diz aí: levantem as suas cabeças, ó portas, levantem, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E para a gente entender isso aqui, meus irmãos, a gente tem que usar um pouquinho mais da nossa imaginação. Ainda que esse salmo tenha grande correspondência com o Salmo 15, há uma diferença fundamental entre eles, porque o Salmo 15 enfatiza o caráter do adorador, enquanto pergunta a Deus e desafia o seu leitor. Já o nosso salmo, ele dá ênfase ao caráter do Rei da Glória e como a consideração de quem é o Rei da Glória deve motivar uma verdadeira adoração, né, sobretudo em integridade e verdade da parte do adorador. E nessa última parte do texto, Davi responde às perguntas feitas na sessão anterior. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Resposta: o Rei da Glória. Só o Rei da Glória pode subir o Monte Santo e permanecer no lugar santo. Só Ele pode fazer isso, porque só Ele é digno. Só Ele é digno. Então o autor prepara uma cerimônia de entronização ao grande rei. É óbvio que o objetivo aqui de adoração a Deus envolve a Arca da Aliança. Então vamos imaginar aqui as cenas. Cena 1, as portas de Jerusalém são abertas e um arauto anuncia a chegada do rei e conclama com os portões abertos, né, que o rei está chegando. Verso 7, levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos. Ou seja, é uma conclamação para que o porteiro abra as portas de Jerusalém para receber o rei. É uma pergunta sobre uma conclamação que tem a ver com a dignidade daquele que está chegando. E o porteiro então responde com uma pergunta sobre a identificação do rei. Versículo 8, primeira parte: quem é o Rei da Glória? Ou seja, quem é esse rei que está vindo? E o arauto responde na segunda parte do verso 8, segunda parte e terceira parte: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Ele está identificando quem é o rei. Cena 3, novamente o arauto anuncia a chegada do rei e conclamam que se abram os portões. Versículo 9, levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E os porteiros, ainda reticentes, repetem a pergunta sobre a identificação. Versículo 10, primeira parte: quem é o Rei da Glória? E de novo, cena 4, o arauto responde finalmente com a identificação, segunda vez: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Então, primeiro,
Ele é o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas, agora Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. E a pressuposição é que diante dessa afirmação de que Ele é o Senhor dos exércitos, o Rei da glória, então o porteiro abre as portas e o rei entra para receber as homenagens, sentado no trono. Glória a Deus. É um salmo belíssimo, né, irmãos? O Senhor é identificado aqui como o Rei vitorioso, aquele que vai à frente dos seus exércitos e jamais perde uma batalha. Ou seja, Ele é identificado por seus atributos. E essa imagem sempre foi muito clara e muito cara, muito preciosa ao povo eleito do passado. Por quê? Porque Deus sempre esteve à frente do seu povo. A figura da arca indo à frente nas batalhas, durante os anos a fio, a segurança e a garantia de vitória que isso trazia ao povo de Israel. Veja, por exemplo, em Jericó, quando a arca ia à frente, né, e o povo apenas marchou e as muralhas vieram ao chão. Isso significava que o próprio Deus estava pelejando pelo seu povo. E por outro lado, a cena retratada pelo Salmo traz um simbolismo ainda maior, que é o fechamento de um grande ciclo que teve início com a saída do povo eleito do Egito. Então, após anos de lutas, o rei está chegando e finalmente ele quer encerrar a sua marcha e se sentar no trono da sua adoração e receber as honras e as glórias que lhe são devidas. E numa perspectiva final, essa liturgia trata da invocação do grande Rei da Glória, de um apelo para que ele venha e assuma o lugar que é somente dele, né? Somente a manifestação da sua presença entre o seu povo escolhido pode salvar Israel de si mesmo e desse mundo mau. Da mesma forma, irmãos, que nós, simbolicamente, convidamos a Deus para se sentar no trono dos nossos corações, para nos livrar de nós mesmos e do mal que desse mundo vem sobre nós. E a conclusão, para fecharmos, é que Deus é o Senhor e o dono de todas as coisas, sim. A vida que nos é dada vem das suas mãos. É um dom do qual nós devemos desfrutar com reverência e santo temor. Só o próprio Deus tem dignidade, tem virtude e tem pureza absolutas. Só Ele realmente é digno de ocupar o santo monte e permanecer no seu santuário. E no decorrer dos anos e séculos, sempre houve a necessidade de mediadores que pudessem moderar o acesso do povo eleito ao seu Deus, para que o povo também pudesse subir diante de Deus para adorá-lo, e justamente porque o povo jamais foi achado digno de se achar perante Ele de modo direto. É por essa razão, irmãos, que Deus ordenou as leis cerimoniais, os rituais e sacrifícios, e ordenou a criação da ordem sacerdotal. Por quê? Um processo mediativo entre nós e Deus. Então, enquanto andarmos neste mundo, nós sempre precisaremos de um mediador, de alguém que tenha a dignidade de estar diante de Deus e de permanecer ali para interceder por nós. E aqui, já, considerações finais, é claro que você já deve ter feito o link, né, histórico-teológico entre a nossa realidade como cristãos e a realidade do salmista. O que nós sabemos, e o povo eleito do passado não sabia, é que Deus é Pai, mas Ele também é Deus Filho. E por isso nós identificamos o Rei da Glória como Deus Filho, que além de possuir atributos divinos, Ele tem um nome que está acima de todos, o seu nome é Jesus. Então Deus não está mais representado numa arca de madeira, mas numa pessoa de carne e osso como nós. Ele é o Deus encarnado, feito verdadeiro homem como um de nós, e sendo ao mesmo tempo verdadeiro Deus. Então, quando a Arca da Aliança entrou em Jerusalém, fechando um ciclo, onde o próprio Deus voltava como rei triunfante, para assumir ali o trono e reinar sobre o povo numa era de paz e prosperidade.
Isso representava a apoteose para aquela geração de fiéis. Imagine, meus irmãos, o que será para nós quando Jesus voltar a este mundo, à frente de uma miríade de seres celestiais, para consumar o seu reino e, por fim, não a um ciclo, mas a própria história humana neste mundo. Imagine o que será quando Ele nos receber para desfrutar, não de uma era de paz e prosperidade, mas uma eternidade de plena paz, alegria, saúde e contentamento na sua presença. Imagine o que será isso. Meus irmãos, se nós hoje ficamos assombrados com a visão de anjos, como Daniel, como João, como outros, imagine o que será o cortejo celestial do qual Jesus virá. Quando as trombetas soarem e as estruturas deste mundo se abalarem com a chegada do grande rei. Meu Deus! Hoje nós o aguardamos, vivendo com responsabilidade cristã, com reverência e santo temor perante Ele. Hoje nós oramos dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, mas nós também somos arautos deste Rei divino e anunciamos ao mundo que Ele virá, que Ele está chegando. Então também é justo que nós cantemos, levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Cristo Jesus, nosso Senhor, aquele que venceu na cruz do Calvário, aquele que venceu o mundo, o pecado, o diabo, aquele que venceu a morte e também fez de nós um povo vencedor, porque nós estamos nele, o grande vencedor da história deste mundo. Então, que nós possamos abrir as portas dos nossos corações para que o Rei da Glória entre todos os dias e se assente no trono das nossas vidas, para reinar, para governar e para dirigir os nossos passos, nossos pensamentos e as nossas ações. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos. Nós vamos orar, mas antes quero convidar vocês para cantarmos uma canção. Não sei quantos conhecem. Ela já tem bastante tempo que a gente não canta. Aliás, eu nem sei se a gente já chegou a cantar essa canção aqui, mas se você conhece, cante com força para que os outros possam aprender. Se você não conhece, você vai aprender porque ela é muito fácil de pegar. Tá bom? Convido você a ficar de pé no seu lugar. Glória a Deus. Quando olho tua santidade, quando vejo tua formosura, quando tudo se apaga devido ao teu esplendor. Quando encontro gozo no teu coração, quando tua santidade reina em minha vida, quando tudo obscurece devido ao teu esplendor. Adoro a ti, adoro a ti, eu vivo, Senhor,
Adoro a ti, adoro a ti, eu vivo, Senhor, pra te adorar. Lá do início. Quando olho tua santidade, quando vejo tua formosura, quando tudo se apaga, quando tudo se apaga, devido ao teu esplendor. Quando encontro gozo no teu coração, quando tua santidade reina em mim, quando tudo obscuro devido ao teu esplendor, adoro a ti. Adoro a ti, adoro a ti, Senhor. Eu vivo, Senhor, pra te adorar. Adoro a ti, adoro a ti, Senhor. Eu vivo, Senhor, pra te adorar. Glória a Deus, Senhor. Quando nós contemplamos a tua grandeza, a tua formosura, o teu poder, quando nós pensamos na tua majestade, no teu poder, na tua santidade, quando nós olhamos para os teus atributos revelados na tua palavra, Senhor, ó Deus, nós nos vemos tão pequenos, Pai amado. Tudo, Senhor, perde o brilho, tudo se apaga, todas as luzes deste mundo, toda a glória deste mundo, ó Deus, todo neon desaparece, todas as cores se empalidecem, quando nós olhamos para a tua glória, quando nós olhamos para o teu poder, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa revelar a cada dia mais em nossos corações aquilo que tu és, para que nós possamos moldar a nossa vida, a nossa adoração, ó Deus, aos teus atributos maravilhosos revelados na tua palavra, e assim a nossa adoração seja direcionada para ti e não para nós mesmos. Ó Deus, que o sujeito da nossa adoração não seja o nosso umbigo, não sejam as nossas necessidades imediatas, mas seja o brilho da tua glória, ó Deus, o brilho, ó Deus, da tua pessoa, do teu ser, da glória que te cerca, que enche, ó Deus, o teu trono, que cerca o teu trono, pois tu és um Deus que resplandece. O brilho da tua presença, Senhor, faz com que todas as coisas se tornem em nada, porque tudo, Senhor, fica diferente quando o Senhor está presente, quando o Senhor revela a tua glória em nossas vidas, e quando a tua glória brilha, Senhor, toda a treva se dissipa, toda a escuridão desaparece, e nós podemos ver com clareza o que tu és e o que somos, ó Deus. E diante dessa realidade, nada mais resta para nós, senão abrir as portas dos nossos corações, para que o Rei da Glória entre, para que Ele faça morada nos nossos corações, para que Ele seja o único soberano e Senhor das nossas vidas, para que Ele seja aquele que dirige os nossos passos,
os nossos pensamentos, as nossas intenções. Ó Senhor, toma o governo das nossas vidas nas tuas mãos e glorifica o teu nome através delas, ó Deus. Nós pedimos, ó Pai amado, que a tua palavra possa permanecer em nossos corações, que ao nos colocarmos em atitude de louvor e adoração esta semana, que nós possamos perceber uma diferença, uma mudança na nossa maneira de nos aproximarmos de Ti, que haja mais temor, mais reverência e também mais liberdade na Tua presença. Nós oramos assim, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar.